Muralha da China, também denominada Grande Muralha, é uma intrigante construção arquitetônica edificada na época da China Imperial com a finalidade militar. A construção foi realizada no decorrer de 2 milênios, abrangeu muitas dinastias e não é constituída somente por uma estrutura, uma muralha, e sim composta por várias muralhas. No início de sua construção, a utilização era fundamentalmente militar. Hoje é um dos principais símbolos da China e se consagra também como um dos principais pontos turísticos. A construção da muralha teve início no ano 220 a.C. e a sua conclusão ocorreu somente no século XVI, na dinastia Ming. Segundo historiadores, para conceber o monumento foi necessário o uso de mão de obra de milhões de pessoas. Muitos desses milhões estão enterrados embaixo da própria muralha, pessoas que morreram durante a obra. Os colonizadores europeus que chegaram ao continente asiático, mais precisamente na China, permaneceram perplexos ao contemplar o elevado grau de desenvolvimento tecnológico inserido nas civilizações da China, pois se tratava de uma época remota. Apesar disso, os chineses já dominavam diversos assuntos como matemática, astronomia, artes, cartografia e possuíam domínio pleno em técnicas de engenharia destinadas à construção de edificações, tais como a muralha. Um dos principais, se não o mais importante exemplos da aplicação de conhecimentos de engenharia é a muralha. Nós estamos vendo aqui a parte restaurada, evidente, mas tem a parte ainda, vamos dizer assim, original. Como se fazia naquela época? Tinha cimento. As pessoas assim usavam aquelas pedras locais, por exemplo, perto dessas montanhas, e também usavam tijolos, também cremados, assim, queimados aqui nos fornos. E não tinha cimento, mas usava um barro especial, mistura água de arroz. Então fazia cimento antigo. Água de arroz é como se fosse uma liga, né? Isso, o arroz, para segurar. Tem gente que ainda usa o arroz, passa assim, faz cola. É. E que imperador começou a construção da muralha? Realmente, antes da China unificada, antes da primeira dinastia, já apareceu a primeira parte pequena da muralha para defender a invasão dos bárbaros. O mais conhecido, mais famoso, chama-se Hunos, Átila. E 221 a.C., o primeiro imperador da China chama-se Qin Shi Huang. Ele, primeira vez, uniu toda a China e mandou milhares de escravos para cá, ligar todas as pequenas defesas e construiu mais uma parte completa da muralha. Então, aquela grande muralha da China que começou a dominação daquele imperador Qin Shi Huang. No caso, Átila, Bárbaro, né, como era chamado, ele não conseguiu entrar na China. Ele não conseguiu maioria, invadir. 99% não conseguiram. Mas no século XIII, século XII, século XIII, os mongóis conseguiram, porque mais assim fortes, até ocuparam toda a China e fundaram uma dinastia império grande dos mongóis. Tanto que a China hoje ainda tem comidas mongóis, tem uma tradição ligada ainda dessa invasão. Tem bastante ligação, até fisicamente o chinês do norte mais parecido com os mongóis.